Abraão. Abraão é um homem que traz para nós uma inspiração, uma motivação muito grande, e nós podemos aprender muitas coisas com Abraão. Vamos tomar em primeiro lugar a Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11. Aos Hebreus, capítulo de número 11. Nós vamos ler as seguintes palavras no versículo de número 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. A história de Abraão é a história de um homem de fé. E o homem de fé é chamado na Bíblia de homem espiritual. O capítulo 2 da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios fala-nos de 3 homens que há na vida cristã. O primeiro homem é o homem natural. O segundo homem é o homem carnal. O terceiro é o homem espiritual. O homem natural é o homem que vive sem conhecimento de Deus. O homem carnal é o homem que conhece a Deus, mas vive como se não conhecesse. O homem espiritual é o que conhece a Deus e vive como quem conhece. Um bom exemplo de um homem espiritual é precisamente Abraão, nosso querido patriarca. Creio que os irmãos se lembram que Abraão viveu 175 anos. Nasceu em Ur dos Caldeus e morreu em Hebron. Creio que se lembram que o nome de seu pai era Tera ou Terá. Ambas as pronúncias são legítimas. Talvez a mais perfeita seja Terá. Agora vamos ver neste versículo alguns passos que controlaram a vida espiritual de Abraão. Primeiro, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Em primeiro lugar, o que marcou a vida de Abraão foi a fé. Notem uma coisa que é muito importante neste versículo. Aqui não diz Abraão pela fé, diz pela fé Abraão. Qual é a diferença? Aqui não diz Abraão pela fé, aqui diz pela fé Abraão. Qual é a diferença de a palavra fé vir primeiro, vir antes do nome de Abraão? Eu creio que o que esta passagem significa, já que a Bíblia é a palavra de Deus e tudo nela é importante, eu creio que o que este versículo significa, amados irmãos, é que Deus prepara uma fé para nós quando chegamos a este mundo. E se nós entramos, aceitamos, abraçamos a fé que Deus preparou para nós, nós podemos ser homens espirituais, agradáveis ao Senhor. Aqui não diz Abraão pela fé, primeiro Abraão, depois a fé. Não, pela fé Abraão. Porque a vida de Abraão é uma vida limitada, ele só viveu 175 anos, mas a fé não tem idade. A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da fé. A fé sempre existe. Vamos ver o que está escrito em Judas, versículo de número 3. Epístola de Judas, versículo de número 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu quero pedir aos meus irmãos que observem a última parte deste versículo. Pela fé que uma vez foi dada. O que é isso? Na mão de Deus está um tesouro maravilhoso chamado fé. Na mão de Deus está um tesouro maravilhoso chamado fé. Quando uma pessoa vem a Cristo, Deus estende a sua mão através do Espírito Santo e lhe oferece o tesouro da fé. Isso não acontece todo dia,
Isto acontece uma vez. Uma vez. E na hora que Deus oferece esse tesouro para o homem, para a pessoa humana, se este homem recebe este tesouro, ele é o bastante para motivar, dirigir, orientar sua vida por inteiro neste mundo. Aqui diz, pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, vamos ler agora este texto, que tem algo especial relacionado com o mesmo assunto. Efésios 2, 8 e 9. Está bem primeiro este versículo. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós. Isto o quê? Nós não temos na língua portuguesa o plural para a palavra isto. Não existe istos, de maneira que isto pode significar tanto uma coisa como várias. Quantas coisas significa a palavra isto neste versículo? Quantas coisas? Duas? Duas ou três? Primeiro, que diz a primeira parte do versículo, graça. A segunda, sois salvos. A terceira, primeiro, graça. Segundo, salvação. Terceiro, fé. Há três coisas que nenhum homem neste mundo pode produzir. Aqui estão. Isto, quer dizer, estas coisas não vêm de vós. Isto pode ser o assunto para os irmãos depois, em algum lugar, ministrar esta palavra. É um material extra, não é? Três coisas que nenhum homem pode produzir. Primeira coisa, nenhum homem pode produzir graça. Como está escrito em Romanos capítulo 15, o Deus de toda graça. Agora, em primeiro lugar, irmão Daniel, qual é a primeira coisa que nenhum homem pode produzir? A primeira, graça. Não existe graça no homem, só existe graça em Deus. O último versículo do Salmo 90, se lembram? E seja sobre nós a graça do Senhor. E seja sobre nós a graça do Senhor. Por que graça do Senhor? Porque não existe graça do homem. Quando Jesus veio a este mundo, ele veio como homem. E como homem, como menino, como criança, ele teve que crescer em graça. Ele teve que crescer em graça, porque na natureza humana não existe graça. Então, em primeiro lugar, a primeira coisa que nenhum homem pode produzir é graça. A segunda é salvação. Nenhum homem pode produzir salvação. Isto não vem de vós. Nenhum bom crente pode produzir salvação. Ninguém pode salvar o seu irmão. João 14,6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora a terceira coisa que nenhum homem pode produzir. Primeira, graça. Segunda, salvação. Terceira, fé. E Abraão não produziu graça, não produziu salvação e não produziu fé. Já que nós não podemos produzir essas coisas, Deus nos estende a mão e nós recebemos. Então, irmãos, receber fé é como receber salvação. Se a pessoa recusar, ela fica aí vegetando a vida inteira e não leva uma vida de fé. Agora vamos observar a segunda verdade do versículo que nós estamos estudando. Pela fé, Abraão. Abraão teve dois nomes. O primeiro deles era Abrão. O segundo era Abraão. O primeiro nome, Abrão, significa pai da altura. O segundo nome significa pai de uma multidão de nações. Qual é o sentido espiritual de Abraão ter dois nomes? Qual é o sentido espiritual de Abraão ter dois nomes? Ora, Abraão é o pai da fé.
Abraão é nosso pai espiritual. Na carta de São Paulo aos Gálatas está escrito com muita clareza que Abraão é pai de todos aqueles que têm fé, de todos aqueles que creem. Sabe por que Abraão teve 2 nomes? Porque ele é o símbolo do cristão. E todo cristão tem que ter 2 nomes: o velho nome e o nome novo. Se nós não temos o novo nome, é símbolo de que nós não temos o novo nascimento. Vamos ver 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, qual é a primeira providência que um pai toma com respeito ao seu filho quando nasce? Registrar. E quando registra, fixa ali um nome. A pessoa que tem o nome quando nasce, leva este nome consigo por toda a sua vida. Pois bem, agora, qual foi o nome que a Bíblia usou para definir Abraão como homem de fé? Foi Abrão ou Abraão? Leia o versículo que nós estamos estudando. Pela fé, Abrão ou Abraão? Pela fé, Abrão ou Abraão? O que é que nós aprendemos aí? Que verdadeiro homem de fé só pode existir quando ele tiver um novo nome. Aqui não diz pela fé Abrão, diz pela fé Abraão. Por quê? Qual é a diferença? Abrão significa o homem natural e Abraão significa o homem espiritual. Agora a pergunta seria esta: por que é que muita gente da igreja não tem fé bastante? Porque ainda está vivendo como Abrão. Por que é que muita gente da igreja não consegue certo tipo de vitória em sua vida espiritual? É porque não passou de Abrão para Abraão. Essas mudanças de nome que existem na Bíblia, que muitas pessoas pensam que elas são apenas históricas, convencionais, não são. Elas têm um valor tremendo para a nossa vida. Vamos ver um outro exemplo, Romanos 1:1. Estamos estudando a respeito de um homem espiritual e estamos nos baseando na vida de Paulo. Romanos 1:1. Quantos nomes a Bíblia menciona na vida de Paulo? 2. Primeiro, segundo, primeiro. Quem foi separado para o Evangelho de Deus em Romanos? Paulo ou Saulo? Por quê? Porque Deus não separa Saulo. Deus não separa Saulo para o seu Evangelho. Não há lugar no ministério para Saulo. Saulo representa o velho homem. Paulo representa o novo homem. É a mesma verdade que nós temos sempre que admitir. Irmãos, o fato mais doloroso, mais trágico, mais cruel que poderia haver no ministério da igreja seria nós formos Saulo dentro do ministério. Um homem carnal, ou pior ainda, um homem natural. A coisa mais triste seria nós trazermos Abrão. É verdade que quando Deus chamou Abrão, ele era Abrão. Ele era Abrão, ele obedeceu, ele foi, mas ele não pôde continuar como Abrão. Ele teve que subir, ele teve que crescer. E quando é que Abrão muda para Abraão? Não é quando obedece, não é quando começa a ter fé, é quando se torna um homem espiritual. É quando nós nos tornamos homens espirituais que Deus começa a nos usar. É quando nós nos tornamos homens espirituais que Deus começa a trabalhar em nossa vida de uma maneira maravilhosa. Vamos observar o terceiro fato em Hebreus 11:6. Primeiro grande fato: a fé vem antes de Abraão. Quer dizer, quando Abraão apareceu, já havia uma fé esperando por ele. Você não tem que ficar pedindo fé a Deus, me dá fé, me dá fé. Por quê? Se Deus já lhe deu fé há muito tempo, a fé já estava preparada para você, pela fé que uma vez foi dada aos santos. Primeiro fato: a fé vem antes de Abraão. Segundo fato: o homem de fé não é Abrão, é Abraão. Terceiro: todo homem espiritual tem uma marca. A primeira marca do homem espiritual é que ele tem fé. A segunda marca do homem espiritual é que ele tem um novo nome. A terceira marca do homem espiritual é que ele tem uma chamada.
Vamos ver se as coisas estão se tornando claras agora. Irmãos queridos, qual é a primeira marca do homem espiritual? É que ele vive pela fé. O justo viverá por fé. Qual é a segunda marca do homem espiritual? Ele tem um novo nome. Qual é a terceira marca do homem espiritual? Ele tem uma chamada. Pela fé, Abraão sendo chamado. Se o homem não tem uma chamada de Deus, ele não tem um testemunho, uma evidência, uma marca de sua vida espiritual. Vamos ler a carta, a epístola aos Hebreus, capítulo 3, verso 1. Celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Muito bem, eu vou lhe pedir que repita este bonito versículo, por favor. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Na língua original e também na língua inglesa, a palavra vocação é a mesma palavra chamada. Se você lê uma Bíblia inglesa, a palavra é uma só, call, C-A-L-L. Tanto é vocação como chamada. O que nós estamos dizendo aqui é que existe uma chamada do céu para os homens da terra. Aleluia! Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial. A terceira marca de um homem espiritual, olhando desde o ponto de vista da vida de Abraão, é que este homem tem uma chamada. Agora, irmãos, o ministro de Deus, ele tem 3 chamadas. O crente, em geral, ele tem que ter pelo menos 2. Nem todos têm 3. O ministro, ele tem 3 chamadas. Agora, todo crente tem que ter pelo menos 2. A primeira chamada é a chamada das trevas para a luz. E a segunda chamada é da terra para o céu. Agora, o ministro tem mais uma. Ele tem uma chamada para a luz, tem uma chamada para o ministério e tem uma chamada para o céu. Agora, os ministros têm essa segunda chamada. Os crentes, em geral, têm que ter 2. Primeira, uma chamada forte. Agora, nós vamos observar o seguinte: tem pessoas que são crentes, mas não têm consciência de sua chamada. Tem pessoas que são crentes, mas não têm consciência de sua vocação espiritual. Esses são os crentes que vivem dando trabalho e nunca acertam sua vida. A gente doutrina e eles não obedecem. A gente não doutrina e eles não entendem nada. Então, esses homens ou mulheres, eles não têm consciência de sua chamada. Agora nós vamos ver a chamada de Abraão e vamos ver algumas coisas muito especiais. Nós vamos agora para Gênesis 12. Gênesis capítulo 12, vamos devagarzinho porque eu quero trazer alguns pensamentos importantes para os meus irmãos nesta manhã. Diz assim, Gênesis 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão. Vamos dividir a chamada de Abraão em partes. Primeira, sai-te da tua terra. Segunda, da tua parentela. Terceiro, da casa de teu pai. Vamos separar isto, repartir isto dentro da nossa mente, dos escaninhos da nossa memória. Primeiro, irmãos. Segundo, amados. Terceiro, queridos. Vamos ver se os irmãos podem passar isto para a sua mente, não ficar apenas nos seus olhos. Primeiro, Deus disse: sai-te da tua terra. A primeira parte da chamada de Abraão foi aquela que nós chamamos o círculo maior, depois o círculo médio, depois o círculo menor. Qual foi o círculo maior? Sai-te da tua terra. O círculo médio, da tua parentela. O círculo menor, da casa de teu pai. Se os irmãos quiserem e tiverem papel, desenhe 3 círculos aí, por favor, para trazer uma ideia visual. Desenhe em um papel 3 círculos. O círculo maior representa a primeira parte da chamada. O círculo menor representa a segunda parte da chamada. O círculo menor de todos representa a terceira parte da chamada.
Qual é o círculo maior da vida de um homem? Aqui diz: sai-te da tua terra. Quer dizer, sai do teu mundo. Sai do teu mundo. Quer dizer, sai do lugar das tuas oportunidades. Onde é que nós falamos a nossa língua? Na nossa terra. Onde é que nós ganhamos nosso dinheiro? Na nossa terra. Onde é que nós formamos nossos amigos? Na nossa terra. Onde é que nós temos uma profissão? Na nossa terra. Onde é que nós temos ofertas? Na nossa terra. É o círculo maior. Deus, em primeiro lugar, desafiou Abraão a sair do círculo maior, do seu mundo. Não é do mundo, é do seu mundo, da sua terra. Muita gente acha que é mais difícil sair da casa do pai do que da terra. Não, senhor. Você pode sair da casa do pai e ficar na terra. Qualquer hora você volta para a casa do pai, porque está na terra. O mais difícil é sair da nossa terra, do nosso grande mundo, do nosso ambiente, do nosso estado. Esse é o mais difícil. Porque se você sai da casa de seu pai e toma um ônibus e vai para a cidade próxima, ali tem telefone, ali tem correio, você vai passar o fim de semana lá. Não é tão difícil. Difícil é a primeira parte da chamada. A mais difícil: sai-te da tua terra. É um abandono total. Esquecer o seu mundo, esquecer a sua língua, esquecer o seu povo. Irmãos, quantas pessoas têm tido aqui a oportunidade de conversar com o pastor Assis? Quantos têm tido? Se os senhores conversarem com o pastor Assis 5 minutos, ele deve falar umas 10 vezes do Piauí ou do Maranhão. Se os senhores conversarem 3 minutos, ele deve falar umas 5 vezes. Se os senhores falarem 2 minutos, ele conversa uma vez. Não é verdade? É impossível conversar com o pastor Assis 2 minutos e ele não falar. Ontem chegamos à casa dele, e o pastor Ronaldo e eu, e ele perguntou: sabe onde é que existe uma pessoa que conserta a máquina de escrever? Eu disse: o senhor fala com o irmão Ivan? Do sei que ele sabe. Aí ele disse assim: porque lá no Maranhão era o seu Cordeiro que consertava. Isso faz 30 anos. Na verdade, pastor Ronaldo? Na hora, sim, porque lá no Maranhão era o seu Cordeiro, faz 30 anos. Sabe o que é isso? É a nossa terra. A nossa terra é parte da nossa vida. A nossa terra é parte da nossa personalidade. A nossa terra é parte do nosso coração. O irmão Cléber está andando pelas ruas, de repente se lembra de Minas. O irmão Daniel está andando pelas ruas, de repente se lembra de onde? Bem? Da Bahia. A nossa terra. A renúncia, a chamada primeira é para sermos do nosso mundo. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade de ser crentes, porque não querem sair do seu mundo, do seu círculo de amizades, dos seus negócios, dos seus prazeres. Bem-aventurado é o homem ou a mulher que está aqui esta manhã e que libertou-se do seu mundo espiritual e foi para um novo mundo, o mundo de Jesus. Vejam, na chamada de Abraão, este aspecto muito sério, muito especial, que deve merecer sempre a nossa consideração. Agora, eu tenho visto algumas pessoas fazer uma pergunta: como foi que Abraão obedeceu a Deus tão facilmente? Como foi que Abraão obedeceu a Deus tão facilmente? Se Abraão não era reconhecidamente um crente, ele era filho de um idólatra. Ele vivia numa terra idólatra. Ele era, por nascimento, ele era pagão. Por nascimento, ele era pagão. Como é que Deus falou com Abraão? Abraão sabia que aquilo era Deus, se ele não tinha revelações de Deus. Como foi isso, irmãos? E há certas coisas para as quais nós não devemos ficar formulando muitas ideias. É melhor ler a Bíblia. Vamos para Atos dos Apóstolos e vamos encontrar. Algumas vezes, algum irmão aqui já perguntou isso para si mesmo. Algum irmão aqui já pensou nisso? Porque foi que Abraão, como foi que Abraão obedeceu a Deus tão facilmente? Primeiro, a Bíblia não diz que foi tão facilmente assim. A Bíblia diz que ele obedeceu, não diz que foi fácil nem difícil. Essa história de dizer obedeceu tão fácil já é nosso. Aqui não diz obedeceu. Mas vamos ver por que foi que Abraão obedeceu. Atos capítulo 7, verso 1. Eu gosto muito dos livros, dos comentários bíblicos, das opiniões que as pessoas têm. Eu gosto. Agora eu gosto mais do que a Bíblia diz claramente, do que ela diz, do que ela é.
Atos 7, verso 1. Leia sempre ao microfone, por favor. Porque e disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Verso 2. E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão. Outra vez, O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão. Outra vez. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão. Aí está a resposta. Porque foi que Abraão entendeu a chamada e obedeceu. Porque quando Deus apareceu a Abraão, não foi o Deus sem glória, foi o Deus com glória. Aleluia. Aí está a resposta, porque foi que aquele ímpio, aquele pagão, aquele idólatra, aquele pecador, aquele caldaico, Abraão, porque foi que sem conhecimento do Evangelho, da lei, da revelação, da promessa de Deus, sem conhecer nada, como foi que ele entendeu? Porque quando Deus apareceu a Abraão, Eu dos caldeus, Deus revelou a sua glória e Abraão obedeceu, porque Abraão se deixou envolver na glória de Deus, e não há ninguém que rejeite ou recuse a glória de Deus. Aleluia. Aí está a resposta. Agora nós vamos, eu creio que Deus vai me permitir que eu diga uma coisa aqui que vai nos chocar um pouco, mas vai nos fazer refletir. Sabe por que existem crentes bem convertidos e crentes mal convertidos? Não existe. Crente mal convertido existe. É uma tribulação. Sabe por que é? É porque os crentes bem convertidos, é porque foram convertidos com uma chamada com glória. E outros vieram para a igreja com uma chamada sem glória. Só Deus é juiz. Eu não sou juiz. E seria um atrevimento da minha parte e um pecado se eu ficasse julgando na hora do apelo. Aquele se entregou a Jesus de coração, aquele não se entregou. Eu não tenho esse direito, eu não posso fazer isso. Mas muitas vezes, quando a gente faz um apelo e vê uma criatura se balançando aqui pelo corredor, mascando chicletes, indiferente, a gente não quer julgar, mas lá dentro do coração a gente está achando que aquela chamada não tem glória. Não é verdade? Mas quando você chama uma pessoa e ela vem humilhada, contrita, chorando, chega que você está lendo no seu rosto o ar de quebrantamento, você não pode julgar e dizer: isso aqui está salvo para sempre. Você não pode, mas há uma evidência de que lá dentro daquele coração quem apareceu foi o Deus da glória. Os irmãos já viram que é mais fácil para as pessoas se converterem em um culto no qual Deus manifesta a sua glória. Não é verdade? Quando há um culto no qual Deus manifesta a sua glória, com maravilhas, com operações extraordinárias, com convicção, com quebrantamento, com profundo temor, com uma reverência especial, seja como for, aqui não diz como foi que Deus manifestou sua glória, só diz que foi o Deus da glória. É mais fácil para as pessoas, e eu tenho visto muitas pessoas que diante desta glória vêm ao Senhor. Eu estive a semana passada em nossa congregação Filadélfia, lá em Magé. E lá um moço estava cantando, estava servindo ao Senhor. Depois o irmão me contou. Aquele moço era como um terror ali em Magé. Ele era um moço perigoso ali, todo mundo conhecia. Não era o pior, mas era um moço de uma vida bastante irregular. E bebia bastante. E um dia ele ouviu uma voz. E aquela voz dizia para ele que ele tratasse de se converter, que ele tratasse de mudar a vida dele. E ele disse: eu vou me entregar a Jesus. E um dia ele apareceu lá completamente bêbado, mas completamente bêbado lá no culto, e entrou e assistiu o culto, e na hora do apelo ele aceitou a Jesus. Aparentemente aquilo não deu fruto nenhum, porque ele estava completamente bêbado. Mas quando o culto terminou, quando todo o trabalho terminou, que ele foi falar com as pessoas, estava absolutamente sadio. É o Salvador te chamar, te transformar, te abençoar. Vamos orar a Deus para que na hora do apelo, na hora da pregação, na hora do culto, na nossa vida, na vida da igreja, enfim, haja glória. Primeira marca de um homem espiritual é que ele tem fé profunda.
A segunda marca de um homem espiritual é que ele tem um novo nome pela fé, Abraão. A terceira marca de um homem espiritual é que ele tem uma chamada perfeita de Deus. Vamos dar uma olhadinha agora em um seguinte aspecto. Quantas formas de reação existem à chamada de Deus? De quantas maneiras nós podemos reagir à chamada de Deus? Querem anotar isso? Eu vou lhe dizer. A primeira reação à chamada de Deus é a reação da desobediência. Desobediência. A segunda é obediência parcial. A terceira é obediência total. Há três maneiras de reagir à chamada de Deus. Primeira, desobediência. Segunda, obediência parcial. Terceira, obediência total. Primeira, todos falando agora. Segunda, terceira. Muito bem. Agora eu quero deixar com os irmãos para anotarem no seu papel 3 exemplos. Eu não vou citar para que os irmãos também possam trabalhar. Não digam ninguém aqui, mas talvez alguns se lembrem. Conhece o caso de um homem que teve uma chamada de Deus e a sua reação foi de desobediência? Conhece. Conhece o caso de um homem que Deus chamou e ele desobedeceu? Deus disse para ele fazer 2 coisas e ele só fez uma? Ou Deus mandou fazer uma e ele fez 2? Obediência parcial. E finalmente conhece a chamada, um homem que teve uma chamada e apresentou para Deus uma obediência total? Muito bem. Agora vamos ver a segunda parte da chamada de Abraão, o círculo médio. Qual é o círculo médio? O círculo maior, uma nova terra, um novo mundo. O círculo médio, uma nova parentela. Em outras palavras, uma nova família. A primeira parte da chamada de Abraão era para o novo mundo. A segunda é para uma nova família. E a terceira era para o novo lar. Quando Deus chama o homem, Deus tem 3 coisas novas para ele. Aleluia. Primeira, o novo mundo. Sai-te da tua terra, do teu mundo. Eu tenho um novo mundo para ti. Não é isso que os irmãos experimentaram quando aceitaram Jesus? O primeiro impacto de quem aceita Jesus. Eu nasci no Evangelho, eu não tenho essa experiência assim real na minha vida em relação a vir do mundo. Mas quem tem aqui essa experiência? De ter vindo do mundo mesmo? Muito bem. É verdade isso ou não é? Que o irmão quando chegou aqui encontrou um mundo novo? Não é verdade? Eu tenho ouvido o testemunho de irmãos que dizem: olha pastor, a minha primeira semana de crente parece que eu estava flutuando, parece que eu estava andando nas nuvens. É um novo mundo. A chamada de Deus tem 3 aspectos. Primeiro, Ele nos chama para o novo mundo. Segundo, Ele nos chama para uma nova família. Sai-te da tua terra, um novo mundo. Sai da tua parentela, uma nova família. Sai da casa de teu pai, um novo lar. Por que da casa de teu pai? Porque ele ia ter um novo pai. Ele precisava ser chamado de filho de Deus e não filho de Terá. Terá nunca tem, né? Sempre terá. Mas Deus não é Terá, Deus tem. Muito bem. Agora, nós vamos observar então qual é o mais importante dos 3 círculos. É o grande, o médio ou o pequeno? Qual é o mais importante? O mais importante. Isso aí varia muito de pessoa para pessoa. Para muitos o mais importante é o círculo maior, para outros é o médio. O que eu estou dizendo é que o mundo é o círculo maior. Agora pode não ser o mais importante. No seu caso, irmão Arnaldo, qual era o círculo mais importante da sua vida antes de vir para Jesus? Era o círculo do seu lar, o círculo da sua família, ou o círculo do seu mundo? Do seu mundo. Qual foi a sua experiência, irmão Ivan? Lar, família, o parentesco todo. Lar, família ou mundo? O novo lar. Qual foi a sua experiência, irmão Marcionilo? O círculo mais difícil de deixar foi o seu mundo, a sua família ou o seu lar? Seu mundo. Vou ver mais um caso. Júlio Alves. O círculo do mundo, o seu mundo. Sai-te da tua terra, da tua parentela. Muito bem. Agora, a terceira parte da chamada foi
O círculo menor sai do teu lar. Por que Deus tirou Abraão do seu mundo? Porque tinha um novo mundo. Por que tirou da sua família? Porque tinha uma nova família. Por que tirou do seu lar? Não somente porque queria dar a Abraão um novo lar, mas tem outra razão. É porque o lar de Abrão, de Terá, estava corrompido. Uma das maiores dificuldades que existem na vida cristã, das maiores, nós vamos confessar isto com muita honestidade, uma das coisas mais difíceis, só quem experimenta é que sabe, é uma senhora crente viver anos a fio com o esposo incrédulo e hostil. É difícil. Não sei se aqui tem alguém que vive essa experiência, mas o que nós ouvimos das conversas pastorais é isto. É difícil. A pessoa sai do seu mundo, sai da sua família, mas não conseguiu libertar-se do seu lar, e o seu lar não recebeu uma transformação. Nesse particular, nós devemos dar muitas graças a Deus, porque quando Deus chamou Abraão, Sara foi com ele. Abraão saiu de Ur dos Caldeus completamente transformado, irmãos? Sim ou não? Não. Duas provas. Primeira, é que Deus mudou o seu nome lá na frente. Deus só muda o nome quando você está transformado. A transformação definitiva, total, absoluta, terminante de Abraão não foi em Ur dos Caldeus, não foi em Siquém, não foi no Carvalho de Moré, não foi no Moriá. No Moriá já era Abraão. Abraão não leva Isaac para o Moriá, quem leva é Abraão. No dia que Deus disse, não se chamará mais o teu nome Abraão, naquele dia Deus selou. Aleluia. Oh, eu quero louvar a Deus por quem tem tido aquele dia na sua vida. Agora, quando Abraão saiu com Sara, Sara era 100% convertida, sim ou não? 100%? Não. 1%? Não, era um pouco mais. 1% não sai de Ur dos Caldeus. Ela devia ter talvez uns 50. Agora não era totalmente convertida. Qual é a prova bíblica? É que ela saiu de Ur dos Caldeus, Sarai. Mas ela não morreu Sarai. Ela morreu Sara. Abrão nasceu Abrão, mas morreu Abraão, por isso está na glória. Sarai nasceu Sarai, mas morreu Sara, por isso está na glória. Nós nascemos filhos da ira, morreremos como filhos de Deus, e como tal permaneceremos para todo sempre. A terceira marca de um homem espiritual é a marca de sua chamada. Mateus 10, verso 36. Mateus 10 e 36. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Como é que é isso? E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Para não acontecer isso na vida de Abraão, Deus disse, sai da tua casa. Senão você vai batalhar, ao invés de batalhar contra o diabo, vai batalhar contra os teus irmãos. Os inimigos de um homem, quando aceita Cristo. Há aqui algum irmão ou irmã que tem esta experiência? O senhor, quando aceitou Jesus, sua família se voltou contra o irmão? Há outro? Outro mais? O senhor também foi rejeitado pela família? Sua mulher queria lhe deixar. A outra experiência? Qual foi o seu caso? A família? Não querendo, agora está aqui, aleluia. Mais um, aqui deste lado tem uma experiência. Como foi a sua experiência? Seu marido lhe quis. Olha o que Jesus disse: os inimigos do homem são seus familiares quando eles aceitam a Jesus. Todo versículo da Bíblia tem sua explicação. Agora tem que esperar a hora. Tem que esperar a hora. Tem certos versículos da Bíblia que a gente só entende na hora certa, na hora que Deus quer. Não adianta querer apressar. Na hora a gente entende. Bem, amados, fala junto. Como é que foi a sua experiência? A família toda lhe rejeitou. Agora escute uma coisa muito importante.
Deus disse a Abraão, a terceira parte da chamada: sai-te da casa do teu... Por quê? Porque Deus... Oh, irmãos, guardem isto, porque é maravilhoso. Porque Deus queria ser o pai de Abraão. E tornou-se... É verdade ou não é verdade? Tornou-se, sim, senhor. Abraão falava... Deus falava com Abraão, irmãos, como pai. Meu pai me chamava muitas vezes Gesiel. Meu pai me chama pelo nome. Deus chamava Abraão, depois da mudança de nome. Por quê? Deus queria ser o pai. Olha, Abraão, se tu renunciares a este pai que está aí, eu serei o teu pai. Aleluia, aleluia. Deus quer ser o nosso pai. Se nós temos a coragem de romper com laços que nos prendem, humanos, perecíveis. Agora, se a família toda aceita Jesus, isso é outra coisa, não é o nosso assunto esta manhã. Agora vamos ver a quarta chamada, a quarta marca de um homem espiritual. Hebreus 11:6. A primeira marca de um homem espiritual é a sua fé. A segunda marca de um homem espiritual é o seu novo nome. A terceira marca de um homem espiritual é a sua chamada. A quarta marca de um homem espiritual é a sua obediência. A quinta marca de um homem espiritual é a sua marcha. A sua marcha. Aqui está uma palavra, o verbo ir. Como é que diz na Bíblia? Indo. Tem muito crente que é crente, irmãos, ficando. Mas Abraão não era crente ficando, era crente indo. Essa palavra, irmão Ismael, é forte. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Que mais? Como? Aí, os irmãos todos. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Onde foi que Abraão morou 10 anos? Em que lugar Abraão morou 10 anos? Você não vai encontrar isso. Você não vai conseguir provar de nenhuma maneira pela Bíblia Abraão passando 10 anos no lugar. Porque ele é o símbolo do peregrino. Isto é para nos ensinar uma lição. O verdadeiro crente está sempre marchando. Onde você mora, Abraão? Bom, eu morava em Hebron. Agora eu vou morar em Siquém. Onde você mora, Abraão? Eu morava em Siquém. Agora eu estou no Cavalo de Moré. Onde você mora, Abraão? Eu vou dar a volta no Egito, mas eu volto para o mês. Indo. A quinta marca de um homem espiritual, ele está sempre em marcha, sempre em movimento, sempre andando. Há pessoas que param. Há irmãos que são batizados com o Espírito Santo, contaram-me, pelo menos de um me contaram. Foi batizado com o Espírito Santo, por pouco não fez o culto de ação de graça em sua casa. Mas ele chegou a espalhar para os meus irmãos: graças a Deus, cheguei ao fim da minha jornada. Aleluia, graças a Deus, sou batizado agora. Graças te dou, Jesus. Agora pronto, agora eu vou ficar olhando as coisas acontecendo. Olhando, parando, morrendo. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Agora vamos ver por que Abraão é nosso pai na fé. Marcos 16:15. Sem olhar na Bíblia, igreja. Marcos 16:15. E disse-lhes. Aí Abraão. Não, como está na Bíblia. E Abraão. E disse-lhes. E Abraão. E disse-lhes. E Abraão. E disse-lhes. Se nosso pai foi, nós também vamos. Aleluia! Se nosso pai foi, nós também vamos atrás dele e com ele, na proteção do mesmo Pai Celestial que temos, Deus, nosso maravilhoso Senhor. Eu quero terminar agora falando do outro ponto, da sexta, não é? Da sexta marca do homem espiritual. É sempre bom nós podermos recordar. Primeira marca, sua fé. Segunda marca, seu novo nome. Terceira marca, sua chamada. Quarta marca, sua obediência. Quinta marca, sua marcha. Sexta marca, sua herança. Sua herança. O seu alvo espiritual. Indo para o lugar que havia de receber por herança. Agora, a sétima marca. E saiu sem saber para onde ia. A sétima marca.
sua dependência. Alguém podia pôr isso aqui erradamente, sua ignorância. Não. Quando nós não sabemos as coisas que Deus não quer revelar, não se chama isto ignorância. São Paulo disse, não quero que sejais ignorantes. Chama-se isto dependência. Se nós soubéssemos tudo o que vai acontecer na nossa vida nos próximos 10 anos, nós nem íamos mais orar. Íamos só ficar sentados, deixando as coisas acontecerem, porque já sabemos tudo, mas porque não sabemos, nós ficamos dependendo dele. Senhor, me dirige, me dirige, me dirige, me dirige, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Dependência de Deus. Agora, alguma coisa interessante. Irmãos, eu tenho uma pergunta. Por que Deus não deu o nome da terra para onde Abraão iria? Por quê? Porque Deus queria ensinar uma lição para Abraão e ensinar uma lição para nós. A verdadeira vida cristã é uma vida de desafios. A verdadeira vida cristã é uma vida de desafios. Irmãos, eu olho crentes que não querem ter trabalho na vida cristã. Eu vejo certos crentes que não querem sofrer, não querem ter dificuldades. Quando vê uma luta, é uma coisa terrivelmente lastimável, porque, não, irmãos, nossa vida é de desafios. Sabe o que é bonito mesmo da nossa vida? São essas guerras que a gente tem, essas lutas. É uma coisa linda, porque você não para de lutar, não para de guerrear. Hoje você dá um salto para baixo, amanhã dá 3 para cima. Hoje você tem que dar uma marcha ré de 10 centímetros, amanhã você anda 5 quilômetros. É uma coisa linda. É isso que Deus quer que aconteça. Deus quer que nós aceitemos uma vida de desafio. E Deus disse a Abraão, vai embora. Para onde, Deus? Depois eu te digo para onde. Oh Deus, Abraão, eu quero que tu aprendas a viver uma vida de desafios. Agora eu quero terminar, irmãos, mencionando algumas coisas sérias. O primeiro grande desafio que Abraão enfrentou foi o desafio da sua idade. Quantos anos tinha Abraão quando Deus lhe apareceu em Ur dos Caldeus? 32? Digam sim ou não. 32? 40? 45? 50? 55? 60? 65? 70? Sim. 70. Por que foi que Deus chamou o homem aos 70 anos? Porque se Abraão tivesse sido chamado aos 25, nós queríamos ter muitos argumentos para evangelizar os velhos. Deus queria ensinar que sempre há tempo para começar as coisas. Olha que lição linda, pastor Miral. Deus queria ensinar que nunca é tarde para começar tudo de novo. Aos 70 anos, os brasileiros já estão aposentados. Aos 70 anos, os filhos de Deus estão começando. Qual a idade média de aposentadoria no Brasil? Aposentadoria compulsória? 65. Deus espera a idade da aposentadoria, deixa passar mais 5 anos, agora vamos começar tudo de novo. Deus nos ensina uma lição, nunca é tarde para começar uma vida nova. Eu não sei com que problemas o irmão veio hoje a esta reunião. Eu não sei se o irmão é um que já experimentou 10 vezes começar tudo de novo e fracassou. Eu lhe digo esta manhã, em nome de Jesus, nunca é tarde para começar de novo. Nunca é tarde para começar outra vez. Nunca é tarde para plantar novamente no seu coração a semente da esperança. Pastor, meu marido já falhou 25 vezes. Não é tarde para começar de novo. Tenta a 26ª. Pastor, eu já fiz 48 votos para me consagrar. Estou lá embaixo. Agora faz o 49º. Nunca é tarde para começar de novo. Que idade, Abraão? 70. Vai embora. Vai embora. Estou aposentado já. Vai embora, Abraão. Não há aposentadoria na casa de Deus. E para provar que aqui aos 70 Abraão era jovem, Deus chamou Moisés aos 80. Bendito seja o nome do Senhor. E para provar que 80 ainda é idade boa, Deus chamou Ana aos 84. Aleluia. E para provar que 84 ainda é uma idade boa, Noé experimentou 930. Não há limite, irmão.
Sempre é oportunidade para começar. Primeiro desafio de Abraão, a idade. Segundo desafio de Abraão, a viagem. O irmão Miralvo se lembra como subia a escada? Quando o senhor tinha 8, 10, 12, 15 anos, como é que o senhor subia a escada? Era 3 degraus por vez. Cuidado, meu filho, para você não cair. Não. Aos 25, pleno vapor. Aos 30, aos 35, aos 40 a vida começa, não é? Quer dizer, começa a perder energia. E hoje, já não dá para subir escada correndo, dá, irmão Marcionino? Quando você pensa que não dá mais, aí Deus manda o sopro da renovação sobre a sua vida. Eu vejo Abraão sentado na casa dele, aposentado já, compulsoriamente, fazendo plano já para o jazigo dele, no Jardim da Saudade. E Deus disse: vamos viajar? Eu viajar? Vamos viajar. Deixa o teu pai que eu vou ser o teu pai. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Aleluia. É uma viagem nova que Deus quer que nós comecemos hoje. A viagem da nossa vitória completa. A viagem da nossa consagração absoluta. A viagem da nossa definitiva vitória com Deus. O terceiro desafio de Abraão. Na velhice, os laços de família são mais estreitos. Quando você é jovem, você não se incomoda de passar 3 dias fora de casa. Quando a criança, mamãe, deixa eu passar um dia ali com meu colega. Vai. Papai, deixa eu dormir lá na casa do tio, ou do fulano de tal. Aí vai. Mas à medida que os anos vão passando, quando os anos vão passando, a tendência do homem é para vir mais para dentro de sua casa. Não é verdade? Quanto mais os anos passam, mais a pessoa vai para a reclusão, vai ficando. Era um grande desafio para Abraão. Numa época em que o homem tem que ficar dentro de casa, aos 70, Deus disse: vai caminhar pelo mundo. Desafios. A vida cristã é uma vida de desafios. E finalmente, o maior desafio era ir para um lugar desconhecido. Agora eu quero dizer uma coisa aos irmãos, que está no meu coração. Na sua mente humana, eu creio, está escrito, na sua mente humana, Abraão não sabia para onde ia. Na sua mente humana. Mas eu creio que na sua mente espiritual ele sabia. Na sua mente espiritual, lá onde não existem ilusões, fantasias, miragens, sombras, eu creio que lá dentro Abraão sabia. Se ele não sabia o nome geográfico do lugar, mas ele sabia descansar numa visão espiritual da proteção de Deus. O melhor da vida é, ainda que não saibamos para onde vamos, saber com quem estamos indo. Abraão não sabia para onde ia, mas sabia com quem estava indo. Se você tem dúvidas sobre o amanhã, mas o seu hoje está seguro, por que preocupar-nos com o amanhã? Se hoje ele está conosco, vamos ficar de pé e falar com o Senhor. Aleluia! Que Deus nos dê a fé de Abraão. Espero que tenha sido útil para as nossas vidas. Eu próprio tenho sido abençoado por esta meditação. Ela faz bem a mim também. Espero que tenha sido útil aos irmãos. Primeira marca de um homem espiritual, sua fé. Segunda marca, seu novo nome. Terceira marca, sua chamada. Quarta marca, sua obediência. Quinta marca, sua marcha. Sexta marca, sua herança. Sétima marca, seus desafios. Seus desafios. Porque os desafios estão na dependência. Seus desafios. Alguém aqui que está experimentando um grande desafio na vida? Uma grande luta, pastor. É uma luta tremenda, 24 horas por dia. Meus parabéns, você é filho de Abraão. A sétima marca de um homem espiritual são os seus desafios. Oremos ao Senhor nosso Deus. Irmão Daniel Dantas, ora conosco ao Senhor.